Pronto, deu certo. Então, hoje a gente está falando sobre esse gênero textual, biografia. Então, aqui no livro de vocês tem uma introdução que diz assim: biografia, o registro da vida, o registro escrito da vida. Então, assim, com a palavra biografia, ela é formada, né, de duas partes, né? Bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita, ou raspar, né? Assim, alguma coisa, né? Com uma lâmina, alguma coisa assim, que era como se escrevia logo no início, né? Usando uma raspando, né? Com alguma lâmina, né? Estilete, com um cinzel na pedra, ou na cera, ou na madeira, né? Era como se fazia, né, a escrita. Então, biografia é a escrita da vida, né? Seria alguma coisa assim. Como você deve ter observado ao longo desta coleção, nos boxes de quem é o texto, são oferecidas algumas informações sobre a história de vida dos produtores dos textos apresentados para leitura. Essas informações são típicas do gênero textual biografia. Nesse capítulo, você conhecerá trechos de duas obras biográficas. Leia o primeiro capítulo de uma biografia do artista que ficou conhecido como o Grande Otelo, né? Nasceu em 1915 e faleceu em 1993. Aqui tem a capa. Aqui, especificamente, a gente está falando de biografias em formato de livro. Então, assim, por exemplo, o Grande Otelo foi um artista, um cantor, comediante, é, que nos anos 50 fez muito sucesso, principalmente no cinema brasileiro, mas também no teatro. Aí tem uma foto dele jovem, né? A maioria das pessoas lembra dele um pouco mais velho, mas aqui é uma foto dele jovem. Aqui é a capa do livro, né? Grande Otelo, uma biografia, de Sérgio Cabral. É o biógrafo, o autor, né, desse livro. Eu, às vezes, os livros, eles têm, são os livros biográficos, eles podem ser biografias, contar a história de uma parte da vida da pessoa, pode, às vezes, podem assim, contar assim a vida toda da pessoa, podem contar assim também só uma parte da carreira artística da pessoa. Normalmente as biografias, elas são livros que se escrevem de pessoas que são famosas por algum motivo, sejam políticos, sejam artistas, né, atores, ou, ou músicos, que tenham feito muito sucesso e que, às vezes, despertam uma certa curiosidade nas pessoas de conhecer um pouco mais da vida daquela pessoa. Você procurando assim, nas enciclopédias na internet, como na Wikipédia, por exemplo, você encontra, às vezes, algumas informações sobre a vida de certas personalidades, né? E aí fala um pouco, né, sobre a pessoa, onde ela nasceu, né, e tudo mais, onde estudou, com quem casou. E essas informações são todas consideradas biográficas. Mas, quando você escreve um livro sobre a vida da pessoa, né, isso, né, exige uma pesquisa mais aprofundada, né, entrevistas, pesquisa em documentos, quase como uma reportagem bem detalhada da vida da pessoa. E aí, muitas vezes, jornalistas fazem, são contratados para poder escrever biografias de pessoas, e às vezes também a própria pessoa escreve a sua biografia ou contrata um escritor para escrever como se ele estivesse contando a própria história. E aí você tem um trabalho do ghostwriter, que em inglês significa escritor fantasma, que é aquela pessoa que não coloca o seu nome, né, nos créditos do livro, né, não aparece na capa o título, né, o nome, né, do autor, porque aí normalmente aí você se fala, né, em autobiografia, né, onde a própria personalidade, né, conta a sua própria história. Esses livros biográficos, às vezes, têm um pouco assim as características de um romance. A gente estava estudando, né, as características do romance, que é uma narrativa longa,
com vários personagens, que muitas vezes é dividido em capítulos. Esses capítulos, às vezes, são numerados, às vezes são intitulados, e às vezes são, às vezes não, às vezes são mais curtos, sem numeração, sem título. E aqui nesse texto a gente vai ver, né, uma introdução a essa personalidade, a esse artista, o Grande Otelo. Grande Otelo é o nome artístico dele, não é o nome verdadeiro de batismo, né? A gente vai ver que o nome dele, né, de batismo era Sebastião. Mas assim, talvez vocês conheçam assim, já tenham pego, já tenham olhado, assim, por exemplo, é, livros biográficos de personalidade, pessoas famosas, por exemplo. Minha sobrinha mais nova, uma vez no aniversário, pedi que eu comprasse para ela um livro que falava sobre a carreira de uma boy band coreana chamada BTS. E apesar deles terem uma carreira muito curta, né, e tudo mais, serem muito jovens, né, já tem já livros biográficos, né, publicados sobre eles, sobre a carreira deles. Mas também você encontra, né, outras biografias, como de pessoas que têm uma carreira mais longa, têm uma idade mais avançada, como Roberto Carlos, Silvio Santos, aí que estão aí com 80 anos de idade, né? E tem muita história para contar. E às vezes você tem o que se chama de biografia não autorizada, onde o artista não autorizou o escritor a contar a própria história, né? O escritor ele fez a sua própria pesquisa, né? Em jornais, entrevistas, para poder publicar aquele livro, mas ele não pediu a autorização da pessoa, personagem principal da história. Isso quando o personagem é vivo ainda, né? Às vezes a pessoa ela já faleceu e às vezes a família não dá permissão, né, para publicar, né, o livro, mas o livro às vezes é publicado, né, e tudo mais, e aí você tem, né, um livro que conta a história daquela pessoa. Alguém gostaria de ler um parágrafo do texto? Ricardo, Pedro, alguém? Algum de vocês gostaria de ler um parágrafo do texto? Eu leria. Você gostaria de ler, Lilian? Sim. Por favor, leia um parágrafo. Para se tornar uma ideia de quanto grande Otelo trabalhava na segunda metade da década de 1950, basta que se diga que em 1957 foram lançados 6 filmes, com a sua participação: Metido a Bacana, Brasiliana, Baronesa e Transviada. Rio, Zona Norte, de apenas pro ar, de pernas pro ar e com jeito. Vai. E não era somente cinema. No dia 6 de agosto daquele ano, o produtor e diretor Carlos Machado promoveu na elegante boate Night and Day, no centro do Rio, a estreita de Mister Samba, um espetáculo que focalizava a vida e a obra de Ari Barroso, que tinha grande Otelo entre os seus protagonistas. Isso. Aí você vê aqui uns nomes de alguns filmes que foram estrelados pelo o Grande Otelo, né? Todos do mesmo ano, né? De 57, 1957, ó. Metida Bacana, Brasiliana, Baronesa Transviada, Rio Zona Norte, De Pernas pro Ar e Com Jeito Vai. Nessa época aqui, nos anos 50, o cinema brasileiro estava com uma produção muito aquecida, né? Produzindo vários filmes. Hoje em dia, talvez não tenhamos tantos filmes produzidos por ano, né? Mas ainda existe, né? O cinema brasileiro e ele tem uma qualidade, né? Interessante. Basicamente, nós temos assim uma tradição muito grande nas comédias, basicamente, né? Mas a gente tem também os filmes de dramas, com, com algumas filmes assim de ação. De uns tempos para cá a gente tem assim
uns filmes assim meio que de ação, meio drama, que também ganharam, foram muito bem premiados também, né? Como Tropa de Elite, Carandiru, Cidade de Deus, né? Todos filmes muito reconhecidos, mas também a gente tem também alguns filmes de drama, como Central do Brasil, né? Aqui, né, então a gente vê aqui que ele também fazia apresentações no teatro, né? Cantava. E aqui tinha um espetáculo chamado Mister Samba, né? Que era uma homenagem ao compositor de músicas Ari Barroso, né? Que é famoso principalmente por ter escrito, né? A canção, a melodia, né? A Aquarela do Brasil. Alguém gostaria de ler o segundo parágrafo? Com a casa lotada de cariocas. Se ninguém quiser ler, eu posso ler. Pode, claro. Com a casa lotada de cariocas e de turistas vindos de todas as regiões brasileiras e de outros países, ele dividia com Elisete Cardoso a estrela do show, a interpretação de Boneca de Piche, um dos grandes êxitos da carreira de Ari. Grande Otelo e Elisete interpretavam essa canção havia vários anos, desde o tempo em que a grande cantora, ainda desconhecida do grande público, recebia a ajuda do amigo. Ele conseguia apresentações em clubes, circos, onde, enfim, houvesse um dinheirinho para socorrê-la. Naquela fase de tanta dificuldade financeira, para cantarem em dupla, Boneca de Piche. Isso. Então, aqui, Boneca de Piche é o título de uma canção, né, do Ari Barroso, né? Ari, o nome dele é Ari, normalmente se dizem. Não se pronuncia, provavelmente se pronuncia Ari, não Ari. Aqui ele cita uma outra personalidade famosa, Elisete Cardoso, né? Que é como tendo sido lançada por sucesso pelo Grande Otelo, né? Ou o Grande Otelo tendo ajudado, né? A desenvolver a carreira dela. Aqui fala um pouco sobre isso, né? Essa parte que fala, né? Como ele ajudou, né? Ela na carreira, na época que ela estava sem trabalho, né? Com dificuldade de conseguir, né? Uma coisa que vocês têm que perceber é que aqui esse texto tá tendo uma narração em terceira pessoa, né? Tudo aqui foram dadas informações em terceira pessoa, está se contando a história em terceira pessoa. Não teve discurso direto ainda, não teve a fala de personagens também. Tudo aqui foi o narrador contando. E ele não é um narrador onisciente. Normal, o que acontece, porque o que acontece é isso. Para poder fazer uma biografia, o autor ele tem que se basear em várias entrevistas, documentos, vídeos, que ele encontre que contem a história e a partir disso ele tira essas informações para contar, né, em terceira pessoa. Então ele pode ter se baseado em relatos da Elisete Cardoso para poder contar que ela foi ajudada pelo Grande Otelo. Você pode ler esse último parágrafo aqui também, Lilian? Posso? Certa noite, o público percebeu que alguma coisa incomodava Grande Otelo. Desaparecerá o brilho de seu rosto e a alegria de sempre. Ao cantar os versos Boneca de Piche, da cor de Azeviche, calou a boca. Começou a vomitar em pleno palco e correu para os bastidores. Um médico que assistia ao show levantou-se assustado e correu para o camarim. Depois de aplicar uma injeção de coramina, ensopou um algodão com amonia e levou ao nariz do paciente, que protestava com veemência. Poucos minutos depois, com o brilho do rosto de volta, o artista manifestou a intenção de continuar o trabalho. Vou voltar para o palco. Isso. Aí aqui, olha, vocês estão vendo aqui as aspas, né? A gente estava falando um pouco sobre isso na outra aula, as aspas. E
elas não são tão assim uma fala de personagem, ao mesmo tempo são. Que aqui é uma citação da letra da música. Então, a letra da música vai assim, boneca de piche, da cor de azeviche. Aí continua, né? É uma música assim. Aí aqui ele está citando a letra da música. Essa barra aqui, ela está dividindo, né, a letra da música em versos. O que acontece é que o, a, a letra de uma música é como um poema, né? Você não vai direto como um parágrafo, não. Então, quando chega bem aqui, essa parte vai embaixo, né? Então você já deve ter visto uma letra de música, né? Escrita, como ela é dividida nos versos, né? Para ter um ritmo, uma rima. Aqui tem até uma rima. Vocês perceberam a rima entre piche e azeviche? O que é azeviche? É uma substância preta, né? Uma substância mineral de cor muito preta, usada, né, para fazer enfeites. Aí tem outros vocabulários, né? Talvez vocês entendem. Piche, né? Resina muito pegajosa, né? De cor preta também, né? De cor preta. Transviada, sumida, desaparecida, né? Amônia. Amônia, vocês sabem, é um gás solúvel em água, né? De odor intenso. Normalmente você se usa, eu acho, para fazer o tratamento assim das unhas, né? Mas então, acho que vocês devem conhecer a amônia. Veemência é uma palavra assim que não é tão comum. Veemência. Veemência é força, ardor. Então ele protestava com veemência, com ardor, né? Coramina, né? É como se fosse uma, uma substância tipo adrenalina, né? Uma substância estimulante para acelerar o coração, né? E fazer voltar a respiração. Aqui, perceba a diferença aqui do uso da vírgula não, das aspas, né? Daqui do uso do travessão. Aqui nesse texto ele usou as aspas, mas para poder fazer uma espécie de citação. Tá vendo aqui as aspas? Ele usou as aspas algumas vezes, né? Aqui. E ele usou também aqui, ele usou itálicos em algumas vezes, para poder dar o título, né, do espetáculo, né? O Mister Samba usou itálico. Itálico é uma letra um pouco mais inclinada. Vocês perceberam que aqui, ó, Mister Samba, e também às vezes mais redondinha. Tá vendo o A? O A ele tá assim, não é? Em samba. Vocês perceberam aqui, ó? Então aqui, Mister Samba está em destaque. Assim também os títulos dos filmes que o Grande Otelo fez ó, também estão em itálico. Vocês perceberam? Baronesa, transviada, metida bacana, brasiliana, então uma fonte diferente. Vocês perceberam? Dá para perceber agora que eu chamei a atenção? Que estão em destaque? Uma coisa, então, quando você quiser, num texto escrito, fazer esse tipo de destaque, você pode usar as aspas também, para poder destacar, assim, né? Por exemplo, um título de uma música, ou uma palavra em outro idioma. Aqui, ó, show é uma palavra em inglês, né? Ó, show. Então, se você. Aqui está em itálico porque é uma palavra estrangeira. Mas aí, se você tiver num texto escrito, se quiser fazer um destaque, normalmente você deve destacar palavras em outras línguas. Se você estiver escrevendo um texto em português. E aí, por exemplo, você coloca assim, show, se você quiser escrever show, você pode colocar entre aspas. Vocês sabiam disso já? Alguém sabia disso? Já usou esse tipo de pontuação? Não sabia, né, Ana Beatriz? Tá falando aqui no chat, né? Aí aqui, mas aqui eu estava comentando aqui sobre o travessão. O travessão aqui, ele se usa fazendo um novo parágrafo, quando você vai fazer um discurso direto, você vai fazer o personagem falar. Você vai fazer o personagem falar,
e você vai usar o travessão, você faz um novo parágrafo e você dá um espaço, né, um recuo do parágrafo. Vocês estão vendo aqui esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui que você tem aqui, olha, é o chamado recuo do parágrafo. Aqui, olha, tem um recuo do parágrafo, depois do recuo tem o travessão. Aí tem a frase, ó, começando com letra maiúscula. Frases, normalmente, você começa com letra maiúscula, viu, gente? E aí, ó, termina com um ponto final aqui, ó. Então, olha aqui, ó, temos uma frase. Vou voltar ao palco. Quem que está falando aqui? Vou voltar ao palco. É o médico? É o grande Otelo? É Elisete Cardoso? É, o grande Otelo, exatamente. Foi a Ana Beatriz que falou, foi? Foi, gente. Foi, né? Sim, né? É porque eu estou gravando, eu quero registrar, porque eu tentei gravar uma outra aula minha e eu fiquei falando e não dizendo o nome de vocês. E aí o que acontece é que essas mensagens não aparecem no vídeo. Dá para salvar todas elas ficam todas salvas num documento de texto, mas não aparecem assim no vídeo. Então eu tenho que registrar falando, né, que vocês estão comentando. E se eu não ler alguma mensagem, é porque eu tenho que olhar assim para o celular para poder ver as mensagens. Aí aqui, olha, então aqui nessa outra parte também tinha mais um discurso direto. Olha, deixa eu mostrar para vocês, ó. Não faça isso, vamos saber o que você tem. Advertiu o médico. Aí aqui, olha, tem outra vez, normalmente, ó, o recuo, aqui é um outro parágrafo, ó, tá vendo? Ó? Tem um espaço. Aí aqui o travessão, letra maiúscula, ponto. Aí aqui, ó, mais uma outra frase. Não faça isso. É uma frase. Vamos saber o que você tem? É uma outra frase. Mas dentro dessa frase, teve uma fala do narrador. Olha aqui, ó, advertiu o médico. Então aqui, olha, essa parte aqui era o personagem, né? E aqui foi o narrador que falou, advertiu o médico. Vocês perceberam? Aí teve uma separação por esse símbolo aqui, que parece um travessão também, mas tem um outro nome específico que eu esqueço sempre, mas depois eu passo para vocês o nome. Mas, de qualquer forma, ele vai ter uma forma muito semelhante ao travessão e na escrita são iguais. É só na tipografia que eles têm um tamanho um pouquinho diferente. O travessão é maior e esse aqui é um pouquinho menor. Aí aqui o travessão, aqui é o outro símbolo que parece um travessão, mas tem um nome específico. Então aqui, ó, aqui é a fala do narrador, advertiu o médico. Ela foi separada da fala do personagem por um outro travessão. Vocês perceberam isso? Era interessante que vocês aprendessem a escrever dessa maneira também, conseguindo fazer as citações e falas de personagens, onde você separasse através do travessão, né? Ou de aspas e vírgula. A gente viu lá no outro texto que tinha assim, quando tinha esse tipo de interrupção da fala do personagem para ter uma fala do narrador, às vezes tinha as aspas e tinha uma vírgula, separando a fala, né, do personagem da fala do narrador. Vamos tentar aprender essa pontuação? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Aí aqui, Otelo não levou a discussão adiante. Aqui o narrador continuou. E esperou apenas que Elisete Cardoso encerrasse a interpretação de No Rancho Fundo. Então, No Rancho Fundo aqui é o nome de uma outra canção. Acho que é até mais conhecida do que Boneca de Piche. Aí aqui ele colocou, para poder marcar que era uma citação, né, de um título de uma canção, ele também colocou as aspas. Para voltar ao palco, né, e dar continuidade ao número exatamente na parte interrompida. Então, olha aqui, ó. Aqui ele colocou aqui os versos da música e ele colocou as aspas. Aqui ele não usou assim a barra, né? Ele botou tudo em linhas diferentes, como se fosse um poema.
boneca de piche, da cor de azebiche, continua. Então, vocês podem tirar um minuto para poder ouvir a música. Vocês podem pesquisar no YouTube lá, Boneca de Piche, Grande Otelo e Elisete Cardoso, para poder ver, né, como é a música deles, na versão deles. Elisete sorriu feliz e não escondeu a emoção, enquanto o público aplaudia cada verso do delicioso samba de Ari Barroso. Terminando o show, o médico voltou ao camarim e os dois saíram pela noite carioca. Divertiram-se muito, lembrando de casos que ambos viveram ou testemunharam na primeira infância em São Pedro de Uberabinha. Então, aqui, olha, aqui ele está falando do médico, né? O médico, né? Ele saiu, né? Depois do show com o Grande Otelo e foram conversar, porque eles eram, o que eles eram? Eles eram conhecidos de infância, né? A cidade, né? Onde eles nasceram era a mesma, São Pedro de Uberabinha, que depois mudou o nome para Uberlândia, a cidade onde nasceram, situada a 863 metros acima do nível do mar, no nordeste do Triângulo Mineiro. Em 1929, a cidade mudaria o nome para Uberlândia, por sugestão de um dos seus filhos ilustres, João de Deus Faria. O médico chamado Josias de Freitas era um menino de 2 anos quando Otelo, filho da cozinheira da sua casa, então, olha, a mãe do grande Otelo trabalhava, né, na casa do médico, né, quando o médico era criança, o Josias de Freitas. Maria Abadia de Souza. Maria Abadia de Souza, quem é? A mãe do grande Otelo, né? Maria Abadia de Souza nasceu. Em 1957, Josias vivia no Rio. No ano onde ele está contando aqui, que ele lançou 6 filmes, estava fazendo show, né, com a Elisete Cardoso. Vivia no Rio, onde abriu o consultório e ganhou muito prestígio como cirurgião. Então, o Josias, ele também teve, né, o seu destaque na sociedade, né? Trabalhou como médico, como cirurgião. Mais tarde viria a assumir a direção, né, do Hospital Grafé Guinle, que transformou na maior trincheira do país na luta contra a AIDS. Então, aqui, por que o Josias de Freitas é conhecido? Por ter sido um grande cirurgião, né, na sua época e por ter sido diretor do hospital que enfrentou a AIDS logo no começo da epidemia. Por ter apenas 2 anos quando o grande Otelo nasceu, Josias não se lembrava da data exata do nascimento do amigo. Nada demais, pois o próprio Otelo também ignorava. Por isso acabou inventando o dia, o mês, 18 de outubro, segundo justificava, seriam os mesmos do seu batizado. Então aqui o grande Otelo, ele falava que ele tinha nascido no dia o seu batizado devia ter sido no dia 18 de outubro. E por isso ele comemorava o aniversário dele nesse dia. Já o ano 1915, inventaram mesmo. Então ele achava que tinha nascido em 1915. É que ele nunca recorrera à única fonte possível para conhecer toda a verdade. Então aqui o Sérgio Cabral, ele foi pesquisar num documento, né, que dissesse quando é que ele tinha nascido de verdade. Já que na época, principalmente numa cidade do interior, quase sempre os filhos do povo deixavam de ser registrados nos cartórios oficiais. Então, o Grande Otelo nunca tinha sido registrado, né, no cartório. Se ele tivesse o cuidado de recorrer ao arquivo da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Uberlândia, veria no livro número 11, de 150 folhas, com relação de todos os batizados que deveriam ser realizados entre 1º de janeiro de 1915 e 19 de outubro de 1917, o dia certo em que veio ao mundo. Talvez por sobrar folhas em branco, o livro foi até janeiro de 1918. Na página 108, o registro número 42 dá conta de um batizado realizado pelo vigário da paróquia, o cônego Pedro Pezzuto, com os seguintes dizeres. Aqui, ó,
uma aspas marcando a citação, aspa, fecha aspas. Então, aqui, toda essa parte estava escrito lá no livro da igreja. A 21 de janeiro de 1918, batizei o inocente Sebastião. Então, o nome de batismo do Grande Otelo era Sebastião, nascido a 18 de outubro do ano passado. Então, ele nasceu mesmo no dia 18 de outubro. Filho legítimo de Francisco Bernardo da Costa e Maria Abadia. Padrinhos Marcelino Felipe de Campos e Maria de Pina. Portanto, a versão do futuro ator sobre o seu nascimento estava correta, pelo menos em relação ao dia e ao mês, embora não tivesse nada com a data do batizado, que foi 21 de janeiro, na verdade. Ele só errou no ano em que nasceu. Na verdade, era 2 anos mais novo, pois, segundo o registro da igreja, nasceu em 1917 e não em 1915, como dizia. Aqui tem uma foto, né, do Sérgio Cabral e um pouco de informação bibliográfica sobre ele. Ele é jornalista fluminense, né, então é do Rio de Janeiro, escreveu biografias com informações precisas e muitas vezes inéditas de importantes artistas da cultura brasileira, como Tom Jobim e Nara Leão. Então, aqui ele cita mais 2 biografias que ele tinha escrevido, né, com quem conviveu. Aí aqui tem umas 2 atividades que a gente vai fazer. E, gente, vocês têm até sexta-feira que vem para poder fazer essa atividade. Não precisa fazer hoje, né? Mas vocês podem já ir começando a fazer. Reserve 1 hora ou 2 para tentar fazer essa atividade. Então, aqui, ó, desvendando o texto. Então, algumas questões de interpretação, de compreensão do texto e de interpretação do texto. Então, vamos perguntar coisas sobre o texto, né? Aqui fala sobre o Ari Barroso, né? Quem é o Ari Barroso, né? O produtor da biografia, né, do ator Grande Otelo, a iniciou com um relato de um espetáculo. Qual era o tema desse espetáculo? Ari Barroso, né? A vida do Ari Barroso. Que fato inesperado acontecera durante a apresentação? O que aconteceu logo no começo da história? Ele começou a vomitar? Isso, o Grande Otelo passou mal, começou a vomitar no palco, teve que ser acudido por um médico, amigo dele de infância, né? Que fato aí é? Como a situação se resolveu? Eu meio que já disse, né? Foi o médico, amigo dele, né? Que ajudou lá na hora. O relato do show pôs em destaque o médico Josias de Freitas, porque ele é importante para o relato da vida de Grande Otelo. Você vai explicar que ele trabalhou na casa dele, ou melhor, a mãe dele trabalhou na casa dele quando ele nasceu, né? Ele tinha 2 anos quando o Grande Otelo nasceu. Há indícios no texto de que o médico também é uma figura de destaque social. Quais? Que ele foi cirurgião, foi diretor do hospital que enfrentou a AIDS. O capítulo transcrito oferece informações sobre a origem do biografado. Qual é o seu primeiro nome dele? Sebastião. Onde ele nasceu? Ah, na cidade lá que mudou o nome para Uberlândia, né? Você bota lá os 2 nomes, né? Considerando a verdadeira data de nascimento de Otelo, quantos anos ele tinha em 26 de novembro de 1993, quando faleceu? Você faz a conta, né? Aí continua aqui, são questõezinhas para você fazer, né, a interpretação do texto. Aí aqui são outras questões para explorar o gênero textual, como funciona uma biografia. Então, aqui vai perguntar algumas coisas, né? Por que o Grande Otelo mereceu uma biografia? Porque ele foi um ator famoso, cantor famoso, né? Aí que tipo de leitor teria interesse em ler uma biografia do Grande Otelo no cinema, na história do cinema brasileiro, né? E aí vai, né? Tem algumas perguntas que são interessantes aqui você responder. Não é, se você não entender a pergunta, deixa para lá, passa para a próxima e responde da melhor maneira possível, ok? Se você tiver dificuldade em copiar todas essas questões, não copia. Só vai respondendo, uma a uma. Dê uma resposta que faça sentido para você, nas suas palavras, ok? Não vão reclamar que tem muita atividade, porque são perguntas simples, só para obrigar você a ler o texto com bastante atenção e entendê-lo.
São perguntas provocadoras e também para algumas perguntas para você também compreender as características desse tipo de texto. Aí aqui, gente, eu estou tendo aqui um problema com a bateria do celular. Vai encerrar aqui o celular não, o computador. Mas assim, a aula está acabando, né? Tem alguns avisos para dar. Leiam aqui esse box no final que fala sobre as características da biografia. O gênero textual biografia caracteriza-se por apresentar a história de vida de uma pessoa, geralmente uma figura pública, um artista, um líder político, um cientista, um esportista, etc. São relatados os principais fatos da vida do biografado, os motivos que o tornaram conhecido, as dificuldades que enfrentou, muitas vezes dados bastante particulares, e aí mais alguma coisa, né? Que são desconhecidos do público. Os fatos são geralmente apresentados em ordem cronológica, ou seja, um depois do outro, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Uma biografia pode ser escrita por um biógrafo ou pelo próprio biografado. Neste último caso, trata-se de uma autobiografia. Então, é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Aí depois vai ter um outro texto, não sei se vai dar tempo da gente ler, que é um trecho da biografia do Charles Morrow Schultz. Foi o criador de algumas histórias em quadrinhos muito famosas, dos personagens Charlie Brown e Snoopy. Aqui está ele, né, com os bonequinhos dos seus personagens. Mas a gente não vai ler, não vai ler essa semana, né? Talvez na outra semana a gente lê. Todo mundo entendeu a atividade, gente? Aí, então, na sexta-feira, eu vou corrigir as outras duas atividades, ou melhor, eu vou fazer uma revisão do assunto sobre foco narrativo e sobre predicado nominal. A gente vai falar o que são o narrador personagem, o narrador observador, o narrador protagonista, o narrador testemunha, o narrador onisciente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre quais são esses tipos de narrador. E a gente vai falar também sobre o que é predicado nominal e qual é a diferença dele para o predicado verbal, o que é um verbo de ligação e o que é um verbo significativo, qual é a diferença de um verbo de ligação para um verbo significativo, o que é um predicativo do sujeito e com o que ele qualifica, né, o sujeito, o que é um... Aí a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou revisar para a gente poder fazer uma prova no dia 2 de junho. A gente vai fazer uma prova no dia 2 de junho e deve fazer uma outra lá pelo dia 16 de junho. Tá dando para entender? Sim. Vocês então tem alguma outra dúvida, gente? Então a aula está meio que encerrando, aqui o meu computador aqui desligou. Ele tem um certo problemazinho para desligar. Eu não sei, acho que ainda está gravando. Depois eu tento cortar essa parte. Mas eu agradeço por vocês terem participado, viu, da aula. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre a aula, podem mandar no privado, ok? As dúvidas. Eu estou aqui no horário da aula, de 1 hora até as 5 horas da tarde. De manhã eu também estou trabalhando, então se você de 7 até às 11 horas, se você quiser mandar uma dúvida sobre as atividades que você estiver fazendo, você está fazendo essas atividades, e aí dentro desses horários, e aí, você ficou assim com a dúvida sobre uma questão, você manda a dúvida, professor, o que isso significa? Essa pergunta está perguntando o quê? E aí eu tento explicar melhor o que está perguntando. E eu te ajudo a responder. Vocês estão entendendo como é? Porque eu tive reclamações de que eu estou passando muita atividade. Mas é porque as atividades são de leitura e de interpretação, né? Às vezes você tem que realmente perguntar bastante para obrigar você a ler o texto de verdade.
Então, eu espero que... não colocaste o nome, Ana Rebeca? Eu agradeço pela participação de vocês, viu, gente? Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer antes do final da aula? Todo mundo entendeu a atividade? Sim.